Olá, meu nome é Mariana. Meu nome é Thiago. O que você tá botando o dedo aí? Eu não entendi. Mas é, nós somos irmãos e nós vamos falar um pouco aqui pra vocês sobre controle financeiro. Ok. Quer falar? Quer começar? Só quero falar para você se pagar primeiro. Isso. Por quê? Porque senão você gasta tudo e não tem dinheiro no futuro. Tem certeza? Tenho. Tá. Então é um princípio muito interessante esse de se pagar primeiro. Mas para você se pagar primeiro, você precisa de uma coisa. Você precisa saber quanto você ganha, né? Então, a primeira parte de um controle financeiro é você saber quanto você ganha, quanto você gasta. Eu diria que saber o quanto se ganha é o primeiro passo, né? E aí, a partir disso, você consegue se planejar, acompanhar, decidir o que você vai fazer, às vezes para ganhar mais, ou então para entender que você não necessariamente precisa trabalhar o tanto que você trabalha, né? Então, a primeira coisa é anotar. Eu sei que parece bobo, né? Mas é o primeiro passo. Porque aí você vai ter clareza de quanto você ganha quanto, e quanto você ganha recorrentemente. Recorrente quer dizer todo mês. Ou então quanto você ganha. Se você não ganha recorrente, você vai conseguir fazer uma média, você vai conseguir saber quanto mais ou menos você ganha por mês, se não for recorrente. E outra coisa que precisa estar de olho é saber se você tem dívida, né? Você concorda, Thiago? Concordo. Tá. E aí, sabendo se você tem dívida, você e quanto você ganha, você vai poder saber quanto você pode separar para ir pagando essas dívidas aos poucos. A ideia de você se pagar primeiro, antes dos gastos, é garantir que você sempre vai estar analisando o eu do futuro, né? Hum. Ajustando para o eu do futuro. Esse é um princípio que aparece muito naquele livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu já falei isso para você, Thiago? Já falou. Sim, ele fala isso várias vezes, que você tem que separar 10% para o seu eu do futuro, só que ele fala com palavras diferentes, mas é basicamente isso. Então, para quem nunca leu O Homem Mais Rico da Babilônia, ele traz uma série de crônicas, botando esse contexto da Babilônia antiga e tal, de uma cidade rica e que tinha uma pessoa, né, que era o homem mais rico e ele escreve os princípios em tabuinhas. E aí vai mudando o contexto das histórias, mas ele vai apresentando esse conceito várias vezes. Então, assim, às vezes você acha que a dívida é muito gigante, mas se você dividir ela em pequenos pedaços, você pode ir pagando aos poucos. E além disso, tem essa questão. Às vezes você acha que nunca vai conseguir juntar dinheiro, mas se você for de pouco em pouco todo mês, né? Ele, no caso, ele fala de 10%, mas existem outras variações, né? Mas o importante é você entender a partir do quanto você ganha, o quanto você pode separar para você mesmo. Então, esse princípio que o Thiago traz aí de separar primeiro pode ser a melhor dica que a gente pode fazer. Porque se não se separar primeiro, tem grande chance de você gastar tudo naquele mês e não conseguir formar uma reserva e não conseguir quitar essas dívidas. Algo mais para falar, Thiago?
Isso aí, esses 10% aparece também em outro livro, que é Os Segredos da Mente Milionária. Só que ele também divide, ele pede para você dividir em orçamento em vários pequenos pedaços e cada um você faz uma coisa. Por exemplo, tem um que que é para você pagar coisas de luxo para você, uma pequena porcentagem para você também viver o agora. Entendi. E Então, não, ele divide em partes, né? E aí, uhum. uma das partes é o seu eu do futuro, né? O seu eu do agora e também tem o eu do futuro. Que é poupar mesmo, né? Uhum. Para futuro. Ele fala sobre educação também, investir na educação financeira, em formas de você ganhar dinheiro. Talvez, dependendo da situação da pessoa, quando a pessoa chega na conclusão de quanto ela ganha e se ela que ela precisa ganhar mais, né? Aí entra o planejamento. Talvez o melhor investimento que ela possa fazer antes de começar com alguma coisa no mercado financeiro é na própria educação, para poder ganhar mais, né? Uhum. É fato consolidado que pessoas que estudam mais, em média, ganham mais, né? E tem Uhum. mais oportunidades, né? Fora que ao estudar a pessoa ganha uma série de habilidades que podem ajudar em instrumentalizar ela crescer. Então, por exemplo, às vezes ela não sabe falar inglês, aí vai e aprende a falar inglês. Às vezes ela não sabe português direito, né? Não sabe escrever um texto, tudo. São coisas que parecem muito básicas, mas que fazem toda a diferença, né? Questão de comunicação, tudo mais. Às vezes a pessoa investir nesse tipo de educação disruptiva, né? Ou fazer um curso superior, ou alguma pós-graduação, alguma coisa, pode abrir oportunidade para ela, né? Então, investir em educação faz muito sentido. E aí pode ser uma das porcentagens de separar. No, no curso do Raul Sena, que é um dos influenciadores de finanças aqui do YouTube, ele orienta que se separe 25% para o futuro, que parece uma coisa mais pesada, né, do que 10%. Mas a ideia é justamente a cada 3 meses que a pessoa trabalha, ela tem um mês já guardado. Então, isso acelera um pouco a formação de uma reserva, né? Você aumentar a porcentagem. Mas isso vai do contexto de cada pessoa e tudo mais. O mais importante dentro do controle financeiro é você gastar menos do que ganha, né? E aí, para fazer isso, você precisa entender quanto você ganha e quanto você está gastando. E aqui entra você anotar quanto você gasta, certo? Certo. E aí, dentro do que você gasta, a gente pode dividir em 3 categorias. Os gastos recorrentes mensais, os gastos recorrentes não mensais e os gastos não recorrentes. Os gastos recorrentes mensais é aquele que você religiosamente vai ter que pagar todo mês. Então, você vai anotar isso e você vai ter uma noção dos seus gastos fixos. Outros gastos que são fixos e as pessoas às vezes esquecem os gastos com impostos, que são anuais, os gastos com seguro, que também são anuais. Então, às vezes não é mensal, mas você sabe, você já tem noção de que você vai gastar com aquilo. Então, aí ele acaba virando um gasto que é recorrente, ou seja, você já sabe que vai pagar, mas que ele não vem todo mês. Então, você já tem que estar de olho nisso, né? E aí, o não recorrente é aquele que você faz, mas você sabe que não vai fazer tão cedo de novo, né? Então, isso precisa estar bem registrado para você ter uma noção. E a somatória desses gastos para o controle financeiro, você vai comparar. Então, quanto você ganha, quanto você gasta. Se você ganha mais do que você gasta,
Pronto, ótimo. Você já pode passar para um próximo passo dentro do desenvolvimento financeiro, digamos assim, que é você formar uma reserva de emergência, né? E aí entra o que você falou, de se pagar primeiro. Você já separa o dinheiro para isso. Agora, se é o contrário, se o quanto você gasta é maior do que você ganha, você tem três caminhos, né? Quer falar alguma coisa, Tiago? Não, não, tá muito bom. Tá muito bom? Tá. Você tem três caminhos. Então, os três caminhos ou você aumenta quanto você ganha, ou você reduz o gasto, ou você faz os dois. Pode reduzir o quanto você gasta e aumentar o que você ganha. Então, são esses três caminhos, se você tá nessa situação. Como aumenta o ganho? Aí não tem jeito, né? Ou é trabalho, ganhar na loteria ninguém vai tão cedo, tá? A probabilidade, qual que é a probabilidade, Thiago, de alguém ganhar na loteria? Muito pequena. Muito pequena, exatamente. Como é que é um investimento? Investimento que você perde 100% do capital. Exato. Quando você aposta em alguma coisa assim, há grande chance de você perder. Até por uma questão de probabilidade mesmo. E aí, ou você trabalha mais, ou você aprende habilidades novas para que o seu trabalho vá valer mais dinheiro. E aí entra o que a gente falou de investir em educação, né? E aí o que acontece? Na hora de você procurar ganhar mais, você tem que procurar alguma coisa que a sociedade valorize monetariamente. Porque, infelizmente, nem tudo que a gente faz é valorizado do ponto de vista monetário. Pode até ter importância social, pode até ter um ganho pessoal e tudo, mas nem tudo que a gente faz vai ser remunerado. Então, aí você tem que procurar soluções, compromisso e trazer resultados para as pessoas para elas te pagarem. Então, vai desde de o seu trabalho, sei lá, como vendendo serviços, fazendo algum concerto, alguma coisa também ou então produzindo coisas, né? Então é assim que a sociedade acaba ganhando dinheiro, né? Que nada mais é o dinheiro, é só a forma de trocar as mercadorias, né? Então precisa procurar algo nesse sentido. Quer complementar, Tiago? Não, não. Tá. E aí reduzir os gastos. Aí para isso você vai ter que pegar os gastos que você anotou lá atrás, né? E aí começar a dividir. O que é essencial, que realmente assim você não pode tirar na sua vida, e o que é supérfluo, aquilo que não é prioridade, né? E aí como é que você vai saber isso? Sabendo quais são os seus objetivos, onde você quer chegar. Então, sabendo isso, você consegue distinguir, né? O que é gasto supérfluo, o que é gasto essencial. Certo, Thiago? Certo. E quer falar mais alguma coisa? Não. Talvez gasto supérfluo só de vez em quando, uma vez, por exemplo, a cada um mês ou 2 meses, só para viver um pouquinho a vida. Mas não sempre, sabe? Senão você fica com o orçamento comprometido. Exato. É, é aí que tá. O quanto que é necessário aquele gasto, né? Você tem que saber pesar isso. Então, é um senso que é muito Aham. subjetivo. Talvez a maior dificuldade do controle financeiro esteja aqui, né? Em você entender aquilo que de fato é relevante na sua vida, né? Que bate com seus objetivos e aquilo que
não bate com os objetivos mas que de alguma forma vai te ajudar por relaxamento ou alguma coisa Né? assim, né? Eu acho que, sei lá, se a pessoa tem problemas com compras por impulso, como está no seu slide, seria Uhum, bom se ela falasse com um psicólogo para ajudar, fazer uma terapia, sabe? Para ajudar a melhorar essa parte nela. exatamente. Então, se existe uma compulsão, ela precisa ser trabalhada do ponto de vista psicológico, né? Então, vale sim a pena procurar um profissional e aí talvez possa parecer um gasto, mas a saúde é o que eu diria que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Sem saúde a gente não consegue fazer nada, Sim, né? Então, se existe esse impulso, passa a ser uma coisa não saudável, né? Então, se é não saudável, vale a pena procurar alguma forma de ajuda e tudo mais, que isso faz diferença, né? Às vezes você tá aí sozinho na situação, não consegue enxergar uma forma, né? E aí o psicólogo ele ajuda a você entender o seu comportamento, né? Ele vai guiar você mesmo pensar sobre isso.